Rodrigo Mendoza era engenheiro civil, construía pontes que suportavam 50 toneladas, calculava estruturas que desafiavam a gravidade, mas não conseguia ensinar ao seu sobrinho de 12 anos a somar 7 mais 5. Dona Maria, sua empregada doméstica, essa sim, conseguia. Esta história não é sobre matemática, é sobre aquilo que o dinheiro não pode comprar e sobre o que os títulos universitários não conseguem ensinar. Se você alguma vez sentiu que algo impossível te derrotava, fique por aqui, porque o que você vai escutar vai mudar a forma como você enxerga as pessoas que limpam a sua casa. Rodrigo tinha 52 anos quando sua vida mudou, completamente. Não foi um acidente, não foi uma doença, foi um telefonema às 3 da manhã. Sua irmã mais nova, Ana, havia morrido em um acidente de trânsito. Ela tinha 38 anos. Deixava um filho de 10 anos chamado Mateus. O pai de Mateus havia sumido quando o menino tinha 2 anos. Ana o havia criado sozinha. Rodrigo não tinha filhos, nunca quis ter. Sua vida era sua construtora, 200 empregados, contratos milionários, reuniões até às 10 da noite, fins de semana revisando plantas. Mas agora, ele tinha um sobrinho órfão e era a sua única família. No dia do funeral, Rodrigo disse a Mateus que ele iria morar com ele. Mateus não disse nada, apenas assentiu com a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos, mas ele não chorava. Rodrigo pensou que ele era forte. Não entendia que o menino estava em choque. Os primeiros meses foram um desastre. Mateus não falava, chegava da escola, se trancava no quarto e não saía até o jantar. Rodrigo tentava conversar, mas não sabia como. Perguntava sobre a escola e Mateus respondia com monossílabos. Sim, não, bem, normal. Rodrigo contratou uma psicóloga infantil, R$ 300 a hora. A psicóloga disse que Mateus precisava de tempo, que o luto em crianças era diferente, que era preciso ter paciência, mas havia algo mais. Mateus trazia notas terríveis em tudo, especialmente em matemática. Rodrigo não entendia. Ele havia sido o melhor da sua classe em cálculo. Havia ganhado Olimpíadas de matemática na universidade. Os números eram sua linguagem natural. Um dia, revisou o caderno de Mateus. O que viu o deixou paralisado. As somas estavam erradas. As subtrações estavam erradas. As multiplicações eram um desastre. Mas o mais estranho era como ele escrevia os números. O 6 parecia um 9, o 3 parecia um 8. Os números estavam invertidos, desordenados, como se dançassem na página. Rodrigo ligou para a escola, pediu para falar com a professora. Ela explicou algo que ele nunca havia escutado. Mateus tinha dislexia, mas não só dislexia. Tinha algo chamado descalculia. Era como dislexia, mas com números. Os números literalmente se moviam em sua cabeça, o que para Rodrigo era óbvio. Para Mateus, era um labirinto impossível. A professora disse que haviam tentado de tudo. Aulas extras, exercícios especiais, tutores de apoio, nada funcionava. Rodrigo não aceitou isso. Ele era engenheiro. Havia resolvido problemas que outros diziam impossíveis. Se os professores da escola não podiam, ele encontraria alguém que pudesse. Contratou o primeiro tutor. Se chamava professor Amaral. Tinha 30 anos de experiência ensinando matemática. Cobrava R$ 80 a hora. Vinha 3 vezes por semana. Depois de um mês, o professor Amaral renunciou. Disse que Mateus era um caso especial, que precisava de um especialista em descalculia, que ele não tinha as ferramentas. Rodrigo contratou a segunda tutora, uma especialista em transtornos de aprendizagem, doutora em pedagogia, R$ 120 a hora. Usava métodos científicos, tinha artigos publicados. Depois de 2 meses, a especialista renunciou. Disse que o caso de Mateus era severo, que havia avançado um pouco, mas não o suficiente, que talvez fosse preciso aceitar suas limitações.
Rodrigo não aceitou isso também. Contratou o terceiro tutor, depois o quarto. No total, gastou R$ 15.000 em um ano. 4 tutores, centenas de horas, dezenas de métodos diferentes. O resultado foi 0. Mateus continuava sem conseguir somar, continuava sem conseguir subtrair. Os números continuavam dançando em sua cabeça. Mas o pior não eram as notas. O pior era o que estava acontecendo com Mateus, o menino que havia chegado em silêncio. Agora estava pior. Não só não falava, agora chorava, se frustrava, rasgava os cadernos, dizia que era estúpido, que nunca ia conseguir. Um dia Rodrigo ouviu Mateus dizer algo que lhe partiu o coração. Mateus estava em seu quarto, falava sozinho. Rodrigo se aproximou da porta e escutou. Minha mãe era arquiteta, fazia prédios lindos. Eu também queria fazer prédios, mas se eu não consigo com os números, eu nunca vou conseguir. Eu sou um fracasso. Mamãe estaria decepcionada. Rodrigo ficou paralisado no corredor. Não soube o que fazer, não soube o que dizer, então não fez nada. Apenas foi para o seu escritório e trabalhou até a meia-noite. Essa foi a primeira vez que Rodrigo chorou por Mateus, mas fez isso sozinho, em seu escritório, onde ninguém pudesse vê-lo. Passou outro mês. A situação não melhorava. Rodrigo estava desesperado. Foi então que decidiu fazer ele mesmo. Ele era engenheiro, o melhor da sua geração. Se ninguém conseguia ensinar ao seu sobrinho, ele o faria. Comprou livros sobre dislexia, leu artigos sobre descalculia, estudou métodos pedagógicos, preparou um plano de estudo personalizado. No primeiro dia, se sentou com Mateus na mesa de jantar. Tinha tudo preparado, cadernos novos, lápis de cores, uma lousa branca. Bem, Mateus, disse Rodrigo, vamos começar do zero. Soma básica, 2 mais 3. É fácil, é só contar. Mateus olhou os números. Seus olhos se moveram de um lado para o outro. Começou a suar. Não consigo, disse Mateus. Os números se movem. Rodrigo respirou fundo. Paciência, disse a si mesmo. Isso vai levar tempo. Olha, disse Rodrigo. 2 mais 3. Pensa como 2 maçãs mais 3 maçãs. Quantas maçãs você tem? Mateus fechou os olhos. Pensou. Abriu os olhos. 4, disse. Rodrigo sentiu uma pontada de frustração. Não, são 5. Vamos tentar de novo. Tentaram de novo. E outra vez. E outra vez. Depois de 2 horas, Mateus estava chorando. Rodrigo estava gritando. Como você não consegue entender algo tão simples? Gritou Rodrigo. 2 mais 3 é básico. Uma criança de 5 anos consegue fazer isso. Mateus se levantou da cadeira, jogou o caderno no chão. Correu para o seu quarto e fechou a porta. Rodrigo ficou sozinho na sala de jantar, olhando o caderno no chão, sentindo a pior vergonha da sua vida. Ele, que construía pontes, não conseguia construir uma ponte com seu próprio sobrinho. Naquela noite, Rodrigo não dormiu. Ficou em seu escritório pensando. Talvez a especialista tivesse razão. Talvez fosse preciso aceitar as limitações de Mateus. Talvez alguns problemas não tivessem solução. No dia seguinte, Mateus não desceu para o café da manhã. Rodrigo subiu ao seu quarto. O encontrou deitado na cama, olhando para o teto. Mateus, disse Rodrigo, me desculpa. Não devia gritar. Mateus não respondeu. Rodrigo sentou-se na cama, olhou ao redor. O quarto estava cheio de desenhos. Desenhos de edifícios, torres, pontes, casas, todos perfeitamente proporcionados. Rodrigo pegou um dos desenhos. Era um arranha-céu com sacadas assimétricas. Cada sacada tinha proporções diferentes, mas harmônicas. O sombreado era perfeito. A perspectiva estava correta. Foi você que fez isso? Perguntou Rodrigo. Mateus assentiu. Rodrigo olhou mais desenhos. Todos eram incríveis. Mateus tinha um talento natural para o design. Podia ver proporções, ângulos, perspectivas.
Tudo o que precisava para ser arquiteto. Tudo, exceto os números. Rodrigo guardou o desenho. Desceu para tomar café sozinho. Não sabia o que fazer. Foi naquela semana que Dona Maria entrou em sua vida. Rodrigo havia demitido a empregada anterior porque ela roubava. Precisava de alguém novo. A agência lhe enviou uma senhora de 47 anos chamada Maria dos Santos. Dona Maria não era como as outras empregadas que ele havia tido. Era quieta, trabalhadora, mas havia algo mais, algo em seus olhos. Uma espécie de sabedoria silenciosa que Rodrigo não conseguia explicar. Na entrevista, Rodrigo fez as perguntas de sempre. Experiência, referências, horários. Dona Maria respondeu tudo corretamente. Mas houve uma pergunta que Dona Maria fez que Rodrigo nunca esqueceria. Tem uma criança na casa? Perguntou Dona Maria. Sim, disse Rodrigo. Meu sobrinho Mateus. Tem 12 anos. Dona Maria assentiu. Seus olhos brilharam por um segundo. As crianças são a coisa mais importante, disse. Temos que cuidar bem delas. Rodrigo não deu importância àquele comentário. Só queria alguém que limpasse bem e não roubasse. Dona Maria começou a trabalhar na segunda-feira seguinte. Os primeiros dias foram normais. Dona Maria chegava às 7 da manhã, limpava, cozinhava, ia embora às 5 da tarde. Não falava muito, fazia seu trabalho em silêncio. Mas Rodrigo notou algo estranho. Dona Maria passava muito tempo perto do quarto de Mateus. Às vezes, havia parada no corredor, olhando para a porta fechada, como se estivesse pensando em algo. Um dia, Rodrigo perguntou: está acontecendo alguma coisa com o quarto do meu sobrinho? Perguntou. Dona Maria negou com a cabeça. Não, seu Rodrigo. Só estou me certificando de que tudo está limpo. Rodrigo não deu mais importância. Tinha coisas demais na cabeça. Contratos, reuniões e o problema insolúvel de Mateus. Passaram 2 meses, 3 meses, 4 meses. Rodrigo continuava trabalhando até às 10 da noite. Continuava sem saber como conectar com Mateus. Continuava se sentindo um fracasso como tutor substituto, mas algo estava mudando. Algo que Rodrigo não notava porque nunca estava em casa. Mateus havia parado de chorar no quarto. Mateus havia parado de rasgar cadernos. Mateus havia começado a sorrir, mas Rodrigo não sabia, porque chegava quando Mateus já estava dormindo e ia embora antes que Mateus acordasse. Um dia, a professora de Mateus ligou para Rodrigo. Senhor Mendoza, disse a professora. Gostaria de falar com o senhor sobre o Mateus. Rodrigo sentiu um nó no estômago. O que ele aprontou agora? Pensou. Há algum problema? Perguntou Rodrigo. A professora fez uma pausa. Não, disse. Ao contrário, Mateus tem melhorado. Muito. Não sei o que aconteceu, mas algo está funcionando. A última prova de matemática dele teve 6 respostas corretas de 10. É o melhor resultado que ele teve em 2 anos. Rodrigo não entendeu. O quê? Disse. Mas eu não fiz nada diferente. Bem, disse a professora, alguém está fazendo alguma coisa, porque Mateus está mudando. Naquela noite, Rodrigo chegou em casa mais cedo do que o normal. Eram 8 da noite. Normalmente, chegava às 10. A casa estava em silêncio. Dona Maria já deveria ter ido embora há 3 horas. Rodrigo subiu as escadas em direção ao seu quarto. Mas antes de chegar, viu algo. Havia luz saindo por baixo da porta do quarto de Mateus. Rodrigo se aproximou. Escutou vozes. Uma voz era de Mateus, a outra era de uma mulher. Não era a voz da psicóloga, não era a voz de nenhum tutor. Era a voz de Dona Maria. Rodrigo ficou paralisado no corredor. Seu coração começou a bater mais rápido. O que sua empregada doméstica estava fazendo no quarto de seu sobrinho às 8 da noite? Colocou a mão na maçaneta da porta. Girou-a lentamente. Abriu a porta sem fazer barulho. E o que viu mudou sua vida para sempre. Mas antes de te contar o que Rodrigo viu, você precisa entender algo.
precisa saber quem era realmente Dona Maria dos Santos, porque ela não era só uma empregada doméstica. Ela tinha um segredo que ninguém naquela casa conhecia. Dona Maria nasceu em um vilarejo pequeno, no interior da Bahia. Um lugar onde não havia asfalto, não havia luz elétrica constante e, definitivamente, não havia escolas com recursos. Quando Dona Maria tinha 18 anos, algo extraordinário aconteceu. O governo brasileiro iniciou um programa para levar educação a comunidades rurais. Precisavam de voluntários, pessoas dispostas a ir a lugares onde ninguém mais queria ir. Dona Maria levantou a mão. A enviaram para uma comunidade indígena no sertão, 40 crianças, idades de 5 a 15 anos, uma só sala de aula, sem livros, sem lousas, sem nada. Dona Maria não tinha diploma de professora, só havia terminado o ensino médio, mas tinha algo que os livros não ensinam. Tinha criatividade, tinha paciência e tinha um amor profundo pelas crianças. No primeiro dia, olhou para as 40 crianças. Muitas nunca haviam visto um livro. Algumas nem sequer falavam português, só falavam sua língua nativa. O que ia fazer? Não tinha recursos, não tinha treinamento, só tinha suas mãos e seu cérebro. Então, fez algo que mudou tudo. Saiu ao terreiro, recolheu pedras, feijões, folhas, palitos, tudo o que encontrou. Voltou para a sala, colocou os objetos no chão. Isto é um número, disse, mas não em um papel. Na vida real, as crianças a olharam confusas. Dona Maria pôs 5 pedras em uma fila. Quantas pedras há? Perguntou em português. Uma criança traduziu para o tupi-guarani. As crianças contaram, uma por uma, tocando cada pedra. 5, disse uma criança. Dona Maria sorriu. Agora, disse, se eu tirar 2 pedras, quantas ficam? Fez isso. As crianças contaram as pedras que restavam. 3, disseram. Dona Maria havia descoberto algo. As crianças que não conseguiam entender números abstratos em um papel, podiam entendê-los quando os tocavam. Durante 20 anos, Dona Maria ensinou naquela comunidade, sem salário real. Só um pequeno apoio do governo que mal dava para comer. Mas os resultados foram incríveis. Crianças que haviam sido declaradas incapazes de aprender conseguiam terminar o ensino fundamental. Algumas chegaram ao ensino médio. 2 delas foram para a universidade. O método de Dona Maria não estava em nenhum livro. Não tinha nome científico, mas funcionava. Ela o chamava de o método das mãos. Tudo o que as crianças não conseguiam entender com os olhos, entendiam com as mãos. Mas há 5 anos, tudo mudou. O governo fez cortes no programa de educação rural. A escola de Dona Maria fechou. As crianças foram transferidas para outras escolas, longe de suas comunidades. Dona Maria ficou sem trabalho, sem dinheiro, sem propósito. Aos 42 anos, teve que deixar sua cidade natal. Viajou para São Paulo. A única habilidade que a cidade reconhecia era limpar casas. E foi o que ela fez. Durante 5 anos, Dona Maria limpou casas de famílias ricas, mas nunca deixou de ser professora em seu coração. Cada vez que via uma criança com dificuldades na lição de casa, algo dentro dela se movia. Quando chegou à casa de Rodrigo, ela soube imediatamente que algo estava errado. Não foi o que viu, foi o que escutou. No primeiro dia de trabalho, enquanto limpava o corredor do 2º andar, escutou Mateus chorando em seu quarto. Não era um choro normal, era um choro de frustração profunda. O mesmo choro que havia escutado centenas de vezes em sua escola rural. Dona Maria se aproximou da porta, escutou. Mateus estava falando sozinho. Eu sou burro, eu não consigo, os números dançam, ninguém me entende. Mãe, me desculpa, eu sou um fracasso. Dona Maria sentiu que seu coração se apertava. Aquele menino não era burro. Aquele menino tinha uma forma diferente de aprender. E ninguém estava o ajudando da forma correta.
Durante as primeiras semanas, Dona Maria apenas observou. Cada vez que limpava o quarto de Mateus, olhava seus cadernos, via as provas com notas vermelhas, via os desenhos nas margens. E então, ela viu, um dia, encontrou um caderno escondido debaixo da cama de Mateus. Era diferente dos cadernos da escola. Estava cheio de desenhos de prédios. Cada prédio tinha janelas, portas, sacadas, e junto a cada desenho havia pequenas marcas. Não eram números escritos, eram pontos, grupos de pontos. Dona Maria ficou paralisada. Mateus estava contando, à sua maneira, sem números escritos, com pontos, com seu próprio sistema. Aquele menino não tinha um problema de inteligência. Tinha um cérebro que trabalhava de forma diferente e ninguém havia notado. Naquela noite, Dona Maria não conseguiu dormir. Estava em seu pequeno quarto alugado, pensando em Mateus, pensando em todas as crianças que havia ensinado em Oaxaca, crianças que o sistema havia abandonado, crianças que haviam sido chamadas de burras, incapazes, limitadas, e ela havia conseguido ajudá-las. Mas Mateus não era seu aluno, era o sobrinho de seu patrão. Ela era apenas a empregada doméstica, não tinha o direito de interferir. Passou uma semana, 2 semanas, 1 mês, cada dia. Dona Maria escutava Mateus lutar com sua lição de casa. Cada dia, via os cadernos com notas vermelhas. Cada dia, sentia que podia ajudar, mas não tinha permissão. Até que um dia, algo mudou. Eram 4 da tarde. Dona Maria estava terminando de limpar a cozinha. Escutou um barulho lá em cima, um caderno batendo no chão. Depois, choro. Subiu as escadas. A porta do quarto de Mateus estava aberta. O menino estava sentado no chão, rodeado de folhas rasgadas, chorando. Dona Maria se aproximou. Mateus levantou a vista. Seus olhos estavam vermelhos. Eu não consigo, disse Mateus. Por mais que eu tente, eu não consigo. Os números não fazem sentido. Dona Maria se sentou no chão ao lado dele. Não disse nada por um momento. Apenas o observou. Eu posso tentar algo? Perguntou finalmente. Mateus a olhou confuso. Você é a moça da limpeza, disse. Sim, disse Dona Maria. Mas antes, eu era outra coisa. Dona Maria enfiou a mão no bolso de seu avental. Tirou um punhado de feijões. Sempre os carregava. Um hábito de 20 anos. Olha, disse, esquece os números por um momento. Só olha os feijões. Colocou 3 feijões no chão. Quantos tem? Perguntou. Mateus os olhou. Os contou tocando-os. 3, disse. Bem, agora vou colocar mais 2. Colocou 2 feijões junto aos outros. Quantos tem no total? Mateus os contou, um por um, tocando cada um. 5, disse. Dona Maria sorriu. Você acabou de somar 3 mais 2. Mateus a olhou surpreso. Mas eu não escrevi nada, disse. Não precisa escrever, disse Dona Maria. Os números não vivem só no papel. Vivem nas coisas que você pode tocar. Aquele foi o começo. Durante as semanas seguintes, Dona Maria começou a ficar depois de seu horário de trabalho. Disse a Rodrigo que tinha que terminar de passar roupa, que havia roupa acumulada, que precisava de mais tempo. Rodrigo não suspeitou de nada. Ele chegava às 10 da noite. Para então, Dona Maria já havia ido embora, mas entre as 5 da tarde e as 8 da noite, algo mágico acontecia no quarto de Mateus. Dona Maria trouxe uma sacola de tecido que ela mesma havia costurado. Tinha compartimentos separados. Em um havia feijões, em outro, pedrinhas, em outro, botões de diferentes cores. Os feijões são as unidades, explicou. As pedras são as dezenas. Os botões são as centenas. Mateus a olhou fascinado. Vamos somar 23 mais 14, disse Dona Maria. Mas não com números, com objetos.
Colocou 2 pedras e 3 feijões para representar 23. Depois colocou 1 pedra e 4 feijões para representar 14. Agora conta todos os feijões, disse. Mateus os contou. 7 feijões. E as pedras? 3 pedras. Então, quanto é 23 mais 14? Mateus pensou. Olhou as pedras. Olhou os feijões. 37, disse. Dona Maria aplaudiu. Pela primeira vez em sua vida, Mateus havia somado números de 2 dígitos corretamente. As sessões continuaram, cada dia, 2 horas, sem falta. Dona Maria não usava livros, não usava lousas, só usava objetos que Mateus podia tocar. Para as frações, partiu uma pizza em pedaços iguais. Para as porcentagens, usou 100 balas e as dividiu em grupos. Para as multiplicações, construiu retângulos com feijões. Tudo o que Mateus não podia ver em números abstratos. Ele podia ver e tocar com objetos reais. Mas havia algo mais. Dona Maria conectou a matemática com o sonho de Mateus. Você quer ser arquiteto, verdade? Perguntou um dia. Mateus assentiu. Os arquitetos usam matemática o tempo todo, mas não como te ensinam na escola. Usam para construir coisas reais. Dona Maria desenhou um prédio simples em um papel. Se este prédio tem 4 andares, e cada andar tem 6 janelas, quantas janelas tem o prédio no total? Mateus olhou o desenho. Seus olhos brilharam. Isto fazia sentido. Isto estava conectado com algo que amava. Pegou os feijões, fez 4 grupos de 6, os contou. 24 janelas, disse. Exato, disse Dona Maria. Você acabou de multiplicar 4 por 6. E nem sequer escreveu números. As semanas se converteram em meses. Dona Maria levava um caderno onde documentava o progresso de Mateus. Intitulou Progresso de Mateus. Cada dia escrevia o que haviam praticado e como havia respondido. Dia 1, somas simples com feijões. Mateus confuso, mas curioso. Dia 15, somas de 2 dígitos. Mateus começa a entender o sistema. Dia 30, subtrações. Mateus se frustrava no começo, mas depois conseguia. Dia 45, multiplicação básica com grupos de feijões. Mateus sorri pela primeira vez. Dia 60, frações com pedaços de pizza. Mateus diz que a matemática é como cozinhar. Dia 90, porcentagens com botões. Mateus resolve problemas sem ajuda. Dia 127, Mateus resolveu um problema da lição de casa sozinho. Sem feijões, sem pedrinhas. Os números começam a se acomodar na cabeça dele. 127 dias. Foi o que levou. 127 dias de paciência. 127 dias de feijões, pedrinhas e botões. E 127 dias de amor gratuito. O que 4 professores particulares com diplomas não conseguiram fazer em 1 ano com 30 mil reais. Uma ex-professora rural fez em 127 dias com feijões. Mas Rodrigo não sabia nada disso. Ele continuava chegando às 22 horas, continuava saindo às 6 da manhã, continuava sem se conectar com o sobrinho. Até aquela noite, a noite em que chegou mais cedo, a noite em que viu a luz por debaixo da porta, a noite em que abriu a porta sem fazer barulho. E o que viu o deixou sem palavras. Dona Maria estava sentada no chão do quarto de Mateus. Seu uniforme azul de faxineira contrastava com o tapete bege. Ao lado dela, havia um saco de pano aberto. Feijões, pedrinhas e botões estavam espalhados no chão, formando grupos organizados. Mateus estava sentado na frente dela. Mas não era o Mateus que Rodrigo conhecia. Este Mateus estava sorrindo. Este Mateus estava concentrado. Este Mateus estava resolvendo um problema de matemática. Havia uma pequena lousa branca entre eles. Dona Maria tinha desenhado um prédio. O prédio tinha vários andares com janelas. Então, se o prédio tem 5 andares, disse Dona Maria, e cada andar tem 8 janelas, quantas janelas tem no total? Mateus olhou o desenho.
Depois olhou os feijões. Fez 5 grupos. Colocou 8 feijões em cada grupo. Contou um por um. 40 janelas, disse Mateus. Dona Maria bateu palminhas de leve. Muito bem. Agora, se a arquiteta quer adicionar varandas em metade das janelas, quantas varandas seriam? Mateus pensou. Olhou os 40 feijões. Dividiu-os em 2 grupos iguais. 20 varandas, disse. Perfeito, você acabou de dividir 40 por 2, sem escrever um só número. Mateus sorriu. Um sorriso que Rodrigo não via há 2 anos. Rodrigo ficou paralisado na porta. As lágrimas começaram a cair pelo seu rosto. Não podia acreditar no que estava vendo. Seu sobrinho estava aprendendo matemática. Seu sobrinho estava sorrindo. Seu sobrinho estava sendo ensinado pela mulher que limpava sua casa. Dona Maria levantou os olhos. Viu Rodrigo na porta. Sua cara mudou imediatamente. Empalideceu. Levantou-se num pulo. Senhor Rodrigo, disse Dona Maria, eu posso explicar. Por favor, não me demita. Eu só queria ajudar. O menino estava sofrendo e eu sabia que podia ajudar. Me desculpe muito. Dona Maria começou a recolher os feijões rapidamente. Suas mãos tremiam, estava com medo, tinha cruzado uma linha. Ela era a empregada doméstica, não tinha o direito de ensinar nada ao sobrinho do seu chefe. Rodrigo não disse nada, ficou na porta, olhando a cena, olhando os feijões, olhando a lousa com o desenho do prédio, olhando o caderno de Dona Maria com o título Progresso de Mateus. Mateus também se levantou, olhou para o tio com medo. Tio, por favor, disse Mateus, não a demita, ela está me ajudando. Pela primeira vez, os números fazem sentido. Por favor. Rodrigo olhou para Mateus, olhou seus olhos. Havia algo diferente neles, havia esperança, havia confiança, havia vida. Rodrigo caminhou para o centro do quarto, ajoelhou-se no chão, olhou os feijões espalhados. Há quanto tempo estão fazendo isso? Perguntou. Sua voz era baixa, tranquila. Dona Maria engoliu em seco. 4 meses. Senhor, desde que cheguei, comecei quando o ouvi chorar no quarto dele. Rodrigo assentiu, pegou um dos feijões, olhou para ele. 4 professores particulares, disse. Gastei R$30 mil. 4 profissionais com diplomas universitários e nenhum conseguiu ensinar meu sobrinho a somar. Dona Maria baixou o olhar. Me desculpe, senhor, eu não sou profissional, sou apenas... Rodrigo levantou a mão. Deixe-me terminar, disse. Dona Maria se calou. Rodrigo olhou para Mateus. Quanto é 7 mais 5? Perguntou. Mateus pensou, não usou os feijões, apenas pensou. 12, disse. Rodrigo sentiu um nó na garganta. Essa mesma pergunta havia feito Mateus chorar há 2 meses, e agora a respondia sem hesitar. E 23 menos 9? Perguntou Rodrigo. Mateus pensou de novo. 14, disse. Rodrigo fechou os olhos. As lágrimas correram pelas suas bochechas. 4 professores profissionais não conseguiram, disse. Eu, com 2 diplomas de engenharia, não consegui. Mas você, com feijões e pedrinhas, conseguiu. Dona Maria não disse nada, apenas o olhou. Rodrigo abriu os olhos, olhou para Dona Maria diretamente. Quem é você de verdade? Perguntou. Dona Maria suspirou. Eu era professora, senhor, 20 anos, em uma comunidade rural do interior da Bahia. Ensinava crianças que o sistema havia esquecido, crianças carentes, crianças que nunca tinham visto um livro. Rodrigo escutava em silêncio. Não tinha recursos, continuou Dona Maria. Só tinha objetos, pedrinhas, feijões, folhas, palitos, tudo o que podia tocar. Então, inventei um método. As crianças que não conseguiam entender números no papel, entendiam quando os tocavam. Por que não me disse? Perguntou Rodrigo. Dona Maria baixou o olhar de novo. Por que o senhor não perguntou, senhor? Para o senhor,
Eu era só a mulher que limpava sua casa. E tudo bem, é meu trabalho agora. Mas quando ouvi Mateus chorar, quando vi a dor dele, não pude ficar sem fazer nada. Me desculpe se passei dos limites. Rodrigo ficou em silêncio por um longo momento. Depois fez algo que Dona Maria nunca esqueceria. Sentou-se no chão, junto aos feijões, junto às pedrinhas, junto aos botões. Me ensine, disse. Dona Maria olhou para ele confusa. Senhor? Perguntou. Rodrigo olhou-a nos olhos. Tenho 2 diplomas de engenharia. Sei calcular estruturas que suportam 50 toneladas, mas não sei como ensinar meu sobrinho. A senhora sabe. Me ensine. Dona Maria não soube o que dizer. Em 20 anos de carreira docente, ninguém lhe havia pedido aquilo. Ninguém lhe havia mostrado aquela humildade. Tudo bem, disse finalmente, mas vai ter que sentar no chão. Rodrigo riu, pela primeira vez em muito tempo. Riu de verdade. Já estou sentado, disse. Naquela noite, algo mudou na casa dos Mendoza. Rodrigo ficou até às 23 horas, sentado no chão do quarto de Mateus, aprendendo o método de Dona Maria, vendo como os feijões representavam unidades, como as pedrinhas representavam dezenas, como os botões representavam centenas. Mateus explicou ao tio como funcionava, pela primeira vez. Mateus era o professor e Rodrigo era o aluno. Olha, tio, disse Mateus, se você quer somar 34 mais 27, primeiro coloca 3 pedrinhas e 4 feijões. Então você coloca 2 pedrinhas e 7 feijões. Depois conta. Mateus contou. 5 pedrinhas, 11 feijões. Mas 11 feijões são mais que 10, disse Mateus. Tio Ricardo sorriu. Então você troca 10 feijões por uma pedrinha, disse ele. Agora você tem 6 pedrinhas e 1 feijão. Isso é 61. Mateus olhou para o tio com assombro. Aquele menino, que havia sido considerado incapaz por 4 professores particulares, estava ensinando matemática para ele. Um engenheiro com 2 diplomas. Naquele momento, Ricardo entendeu algo profundo. O problema nunca tinha sido Mateus. O problema era a forma como estavam ensinando. Os professores usavam métodos abstratos, números no papel, símbolos sem significado, mas o cérebro de Mateus não funcionava assim. O cérebro de Mateus precisava tocar para entender, e Dona Maria tinha visto isso desde o primeiro dia. Tinha visto nos desenhos de Mateus, tinha visto nos pontinhos que ele usava para contar, tinha visto porque tinha passado 20 anos vendo cérebros diferentes. Ricardo olhou para Dona Maria. Quantas crianças a senhora ensinou lá em Minas Gerais? Perguntou. Dona Maria pensou. Mais de 400, disse. Em 20 anos. Muitas tinham problemas como o do Mateus. Algumas piores. Mas todas aprenderam alguma coisa. 400 crianças, disse Ricardo. Sem recursos, sem livros, sem tecnologia, só com feijões e paciência. Dona Maria assentiu. O amor ensina melhor que os diplomas, seu Ricardo. Ricardo ficou pensando naquela frase. O amor ensina melhor que os diplomas. Aquela frase continha uma verdade que ele havia ignorado a vida inteira. Ele havia acreditado que o dinheiro podia resolver tudo, que se pagasse o suficiente, encontraria a solução, mas havia pago 15 mil reais e nada tinha funcionado. O que tinha funcionado era gratuito. Era uma mulher sentada no chão, com feijões no bolso, dedicando tempo a um menino que ninguém mais queria ensinar. A partir daquela noite, tudo mudou. Ricardo começou a chegar em casa mais cedo, às 6 da tarde, às vezes às 5. Sentava com Mateus e Dona Maria, aprendia o método, praticava com os feijões. No começo, se sentia ridículo. Um engenheiro de 52 anos, sentado no chão, contando feijões como um aluno da primeira série. Mas depois entendeu, não era ridículo, era humildade. Era aprender uma nova forma de ver o mundo.
Mateus começou a melhorar cada vez mais. Um mês depois que Ricardo descobriu a verdade, Mateus trouxe uma prova para casa. Matemática. Nota: 8 de 10. A professora havia escrito na margem: progresso incrível. O que aconteceu? Ricardo olhou a prova, olhou a nota, olhou a letra da professora, depois olhou para Dona Maria, que estava lavando a louça na cozinha, aproximou-se dela, mostrou a prova. Dona Maria olhou a nota, sorriu. Ele conseguiu, disse. Não, disse Ricardo. A senhora conseguiu. Dona Maria balançou a cabeça. Não, seu Ricardo. O Mateus conseguiu. Eu só mostrei um caminho diferente. O caminho ele percorreu sozinho. Ricardo guardou a prova. Guardou numa pasta especial. Era a primeira evidência física de que seu sobrinho não era um fracasso. Era a prova de que Dona Maria tinha feito um milagre. Mas Ricardo sabia que não era um milagre. Era ciência, era pedagogia, era um método que Dona Maria havia desenvolvido durante 20 anos. Um método que o sistema educativo havia ignorado, porque vinha de uma mulher sem diploma, de uma cidade do interior, de uma comunidade esquecida. Naquela noite, Ricardo tomou uma decisão. Dona Maria não podia continuar sendo apenas a empregada doméstica. No dia seguinte, Ricardo chamou Dona Maria ao seu escritório em casa. Dona Maria entrou nervosa. Pensou que ele ia demiti-la, que havia reconsiderado, que tudo havia sido um sonho. Sente-se, disse Ricardo. Dona Maria sentou-se. Ricardo tirou um papel. Era um contrato. Quero lhe fazer uma proposta, disse Ricardo. A senhora continua limpando a casa, mas também será a tutora oficial do Mateus. Vou pagar pelas duas coisas. Salário triplicado. Dona Maria arregalou os olhos. Triplicado? Perguntou. Ricardo assentiu. 12 mil reais mensais pela limpeza, mais 24 mil reais mensais como tutora. Total, 36 mil reais por mês, com plano de saúde, com férias pagas, com contrato formal. Dona Maria não podia acreditar. Ganhava 8 mil reais por mês e agora lhe ofereciam 36 mil. Mas tem mais uma coisa, disse Ricardo. Dona Maria olhou-o. Quero que a senhora documente o seu método. Tudo, cada passo, cada técnica, cada objeto que usa. Quero transformá-lo num programa formal. Por quê? Perguntou Dona Maria. Ricardo suspirou. Porque existem milhares de crianças como o Mateus, crianças que o sistema abandonou, crianças que são chamadas de burras porque os seus cérebros funcionam diferente, e a senhora tem a solução, mas essa solução está só na sua cabeça. Quero tirá-la daí. Quero que outros professores a aprendam. Quero que chegue às escolas. Dona Maria sentiu as lágrimas encherem seus olhos. Durante 20 anos, havia ensinado em silêncio, numa cidade esquecida, sem reconhecimento, sem dinheiro, sem que ninguém valorizasse o seu trabalho. E agora, um milionário estava lhe dizendo que o seu método valia alguma coisa, que podia ajudar milhares de crianças. Está bem, disse Dona Maria. Eu farei isso. Ricardo estendeu a mão. Dona Maria apertou-a. Bem-vinda à família, disse Ricardo. Os meses seguintes foram transformadores. Mateus continuava melhorando. Sua próxima prova foi 9 de 10. Depois, um 10 perfeito. A professora não podia acreditar. Pediu uma reunião com Ricardo. O que está acontecendo? Perguntou a professora. Mateus era meu aluno mais problemático e agora é um dos melhores. O que vocês fizeram? Ricardo sorriu. Encontramos alguém que fala a língua dele, disse. Mas a transformação maior não foi nos números. Foi na relação entre Ricardo e Mateus. Pela primeira vez em 2 anos, jantavam juntos todos os dias. Pela primeira vez, conversavam. Pela primeira vez, Ricardo escutava sobre os sonhos de Mateus, sobre os prédios que queria construir, sobre a mãe que havia perdido um dia.
Mateus lhe mostrou um desenho novo. Era um arranha-céu. Mas não qualquer arranha-céu. Era um edifício com forma de asas, como um pássaro a ponto de voar. Se chama Torriana, disse Mateus, por causa da minha mãe. Algum dia eu vou construir. Ricardo olhou o desenho. As lágrimas correram pelas suas bochechas. Sua mãe estaria muito orgulhosa, disse. Mateus olhou. Você acha que eu sou arquiteto, tio? Ricardo assentiu. Acho que você é o melhor arquiteto que eu conheci e ainda não terminou o ensino fundamental. Mateus sorriu. Aquele sorriso que havia estado perdido por 2 anos. Aquele sorriso que Dona Maria havia resgatado com feijões e paciência. 6 meses se passaram desde a primeira prova aprovada. Ricardo havia cumprido a sua promessa. Havia contratado um pedagogo para documentar o método de Dona Maria. Chamaram-no de Método das Mãos. 47 páginas de instruções, ilustrações e exercícios. Mas Ricardo queria mais. Um dia, reuniu a sua equipe diretiva na construtora. 15 executivos, todos com diplomas universitários, todos ganhando salários de 6 dígitos. Tenho um projeto novo, disse Rodrigo, mas não é de construção. Os executivos o olharam, confusos. Rodrigo colocou o documento do Método das Mãos sobre a mesa. Isto, disse ele, é um método pedagógico desenvolvido pela Dona Maria, minha empregada doméstica. Ela ensinou em comunidades rurais por 20 anos e conseguiu algo que 4 tutores profissionais não puderam. Ensinar matemática ao meu sobrinho Mateus, que tem dislexia. Os executivos olharam o documento. Intrigados, quero criar uma fundação, continuou Rodrigo. Se chamará Fundação Dona Maria. Seu objetivo será capacitar empregadas domésticas para que se tornem tutoras de apoio para crianças com dificuldades de aprendizado. Um executivo levantou a mão, hesitantemente. Com todo o respeito, Rodrigo, disse ele. Somos uma construtora. Por que entrar na área da educação? Rodrigo o encarou. Com seriedade, porque eu tenho 200 funcionários e muitos deles têm filhos, e muitos desses filhos têm problemas na escola, e nenhum tem acesso ao que o Mateus teve, uma pessoa paciente que fale a mesma língua que eles. O executivo se calou, constrangido. Rodrigo continuou, com mais convicção. Vou investir 5 milhões de reais do meu próprio bolso. Vamos capacitar 50 empregadas domésticas no primeiro ano. Vamos ensiná-las o método das mãos. E depois vamos conectá-las com famílias que precisam de ajuda. Por que empregadas domésticas? Perguntou outro executivo, com curiosidade. Rodrigo sorriu, de leve. Porque elas já estão nas casas, já conhecem as crianças, já passam tempo com elas. Só precisam das ferramentas. O programa foi lançado 3 meses depois, com grande expectativa. A primeira turma teve 50 mulheres, todas empregadas domésticas, todas trabalhando em casas de famílias de classe média e alta, nenhuma com diploma universitário. Dona Maria foi a instrutora principal, irradiando sabedoria. Olhem, disse Dona Maria na primeira aula, com sua voz calma e acolhedora. Vocês já sabem o mais importante, sabem escutar, sabem observar, sabem ter paciência. Eu só vou ensinar uma forma de usar essas habilidades para ajudar as crianças. As mulheres a olharam, emocionadas, algumas com lágrimas nos olhos. Ninguém nunca havia dito que suas habilidades valiam tanto. Durante 8 semanas, Dona Maria ensinou o método. Feijões, pedrinhas, botões, como representar números, como explicar frações com pedaços de pizza, como conectar a matemática com a vida real. Ao final do treinamento, as 50 mulheres receberam um certificado. Tutoras de apoio em matemática tátil. O primeiro certificado da vida para muitas delas. Um momento de muito orgulho. Os resultados foram imediatos. Surpreendentes. No primeiro ano, as 50 tutoras trabalharam com 200 crianças. Crianças com dislexia,
crianças com descalculia, crianças que haviam sido abandonadas pelo sistema educacional. Dessas 200 crianças, 180 melhoraram suas notas. 150 passaram de reprovação para aprovação. 47 entraram para o quadro de honra de suas escolas. Os pais não conseguiam acreditar. Era um milagre. Uma mãe ligou para Rodrigo pessoalmente, extasiada. "Senhor Mendoza", disse ela, "meu filho estava há 3 anos reprovado em matemática. 3 anos. Gastamos milhares de reais em professores particulares. Nada funcionava. E agora, com a dona Marta, que é nossa empregada doméstica, meu filho tirou 9 na prova. 9! Como é possível?" Rodrigo sorriu, satisfeito. "É possível porque alguém finalmente falou a língua do seu filho." A notícia se espalhou, como fogo em palha seca. Um jornalista local ouviu falar sobre o programa, fez uma reportagem. A reportagem viralizou. Empregadas domésticas se tornam professoras. O programa que está transformando a educação no Brasil. As ligações começaram a chegar, de famílias de todo o país, de empresários que queriam replicar o modelo, de governos estaduais que queriam implementá-lo. Mas a ligação mais importante veio da Secretaria Estadual de Educação. "Queremos nos reunir com vocês", disse o funcionário. "O que vocês estão fazendo é revolucionário. Queremos ver se podemos implementar em nível nacional." Rodrigo não foi sozinho à reunião. Levou Dona Maria. Quando entraram na sala de reuniões do governo, havia 12 funcionários, todos com títulos de mestrado e doutorado. Todos olhando para a mulher de 47 anos com uniforme de empregada doméstica. Dona Maria se sentou com dignidade, colocou sua sacola de pano sobre a mesa, tirou os feijões, as pedrinhas, os botões. "É isso que usamos", disse ela com simplicidade. "Não precisamos de computadores, não precisamos de livros caros, só precisamos de objetos que as crianças possam tocar." Os funcionários a olharam com ceticismo no início, duvidando. Mas depois de 1 hora de demonstração, o ceticismo se transformou em admiração. "Isso funciona", disse o funcionário principal. "É simples, é barato e funciona." 2 anos depois, o método das mãos foi implementado em 100 escolas públicas em fase piloto. Capacitaram 500 professores. 2.000 crianças com dificuldades de aprendizado receberam apoio. Os resultados foram contundentes. O percentual de reprovação em matemática caiu 40% nas escolas piloto. Mas para Dona Maria, o mais importante não foram os números. Foram os rostos das crianças, os sorrisos, a confiança em seus olhos, a mesma transformação que havia visto em Mateus. E falando em Mateus, 3 anos depois daquela noite em que Rodrigo abriu a porta, Mateus tinha 15 anos. Havia terminado o ensino fundamental com honras. Sua média em matemática era 9,5. Havia ganhado um concurso de design arquitetônico juvenil. No dia da premiação, Rodrigo e Dona Maria estavam sentados na primeira fila, orgulhosos. Mateus subiu ao palco, recebeu o prêmio. Depois pegou o microfone. "Quero agradecer a 2 pessoas", disse, com a voz embargada pela emoção. "Ao meu tio Rodrigo, que me adotou quando perdi minha mãe, e à Dona Maria, que me ensinou que os números não precisam dançar na minha cabeça. Eles podem caminhar comigo se alguém me mostrar o caminho." O auditório aplaudiu. Em pé, Dona Maria chorava, lágrimas de alegria. Rodrigo pegou sua mão, com carinho. "Obrigado", sussurrou Rodrigo. Dona Maria o olhou, com ternura. "Por quê?", perguntou com humildade. "Por tudo", disse Rodrigo. "Por não desistir, por acreditar nele quando ninguém mais acreditava. Por fazer o que $15.000 não conseguiram fazer." Dona Maria sorriu, com um brilho nos olhos. "Eu não fiz nada de especial", disse. "Só usei feijões." Rodrigo riu de leve. "Não", disse ele. "Você usou amor. Os feijões eram só a desculpa." Hoje, 5 anos depois de tudo isso,
O método das mãos é usado em 12 países da América Latina. 50. 0 crianças foram beneficiadas. 3.000 tutoras foram capacitadas. O método tem artigos científicos que validam sua eficácia. Dona Maria não limpa mais casas. É a diretora pedagógica da Fundação Dona Maria. Tem um salário de R$ 80.000 por mês. Tem plano de saúde. Tem uma sala com seu nome na porta. Mas toda manhã, antes de começar a trabalhar, ela pega sua sacola de pano, olha os feijões, olha as pedrinhas, olha os botões e se lembra. Lembra dos 400 meninos de Pernambuco. Lembra de Mateus chorando em seu quarto. Lembra da noite em que Rodrigo abriu a porta. Lembra que tudo começou com uma simples pergunta: posso tentar alguma coisa? Mateus tem 17 anos agora e um futuro brilhante pela frente. Ele está no último ano do ensino médio. Já foi aceito na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Curso: Arquitetura. Seu projeto de tese será projetar uma escola rural. Uma escola onde as crianças aprendam matemática tocando objetos. Uma escola com o nome de sua mãe, Escola Ana Mendoza. Rodrigo reduziu seu tempo na construtora pela metade. Passa as tardes na fundação, às vezes se senta com as crianças, ensina com feijões, ele ri quando elas erram, aplaudem quando acertam. Um dia, um jornalista lhe perguntou: Senhor Mendoza, o senhor é um empresário de sucesso, construiu pontes, edifícios, hospitais. Qual considera ser o seu maior feito? Rodrigo pensou por um momento. Meu maior feito, disse, foi sentar no chão para contar feijões, porque naquele dia aprendi algo que meus 2 diplomas de engenharia nunca me ensinaram, que os milagres não custam R$ 15.000, custam paciência, custam tempo, custam sentar no chão com alguém que precisa de ajuda. O jornalista anotou a resposta. E o que diria a outros empresários? Perguntou. Rodrigo olhou pela janela. Pensou em Dona Maria, em Mateus, nas 50.000 crianças que haviam sido ajudadas. Eu diria para olharem para as pessoas que limpam suas casas, disse. Que perguntem de onde vêm, que escutem suas histórias. Porque por trás de cada uniforme de empregada doméstica pode haver uma professora, uma curandeira, um anjo. O jornalista terminou a entrevista, mas Rodrigo tinha algo mais a dizer. E eu diria algo mais. Acrescentou. Eu diria que o sucesso não é quanto dinheiro você ganha, é quantas vidas você muda. E às vezes, mudar uma vida não requer milhões de reais. Apenas requer feijões, pedras, botões e amor. Naquela noite, Rodrigo jantou com Mateus e Dona Maria. Era o jantar número 1825. 5 anos de jantares juntos. 5 anos de feijões. 5 anos de família. Mateus levantou seu copo. Pelos números que já não dançam, disse. Dona Maria levantou o dela. Pelas crianças que ninguém quer ensinar, disse. Rodrigo levantou o seu. Pelos milagres que custam R$ 0 e 100% de amor, disse. Eles brindaram. E naquele momento, Rodrigo soube algo com certeza. Sua irmã Ana estaria orgulhosa, não apenas de Mateus. Estaria orgulhosa do que haviam construído juntos. Uma família feita de feijões, pedras e botões. Uma família onde o amor ensinava melhor que os diplomas. Porque no final, essa é a lição desta história. Os diplomas não ensinam, a paciência sim, o dinheiro não conecta, o tempo sim, os números não importam, as pessoas sim, e às vezes o professor mais importante da sua vida não tem diploma. Tem um uniforme azul de empregada doméstica e uma sacola de pano cheia de feijões, porque existem professores que nunca pisaram numa universidade. Alguns usam luvas amarelas de limpeza. E se você fosse Rodrigo, se chegasse em casa mais cedo e visse sua empregada doméstica ensinando matemática para seu sobrinho, o que você faria? Espero que se sentasse no chão. Espero que dissesse, me ensine.
porque esse é o primeiro passo rumo ao milagre. E o milagre não custa 15 mil reais. O milagre custa feijões, pedras, botões e todo o amor que você puder dar. Mateus disse uma vez algo que Rodrigo nunca esqueceria. Foi no seu primeiro dia de universidade. Dona Maria tinha ido se despedir dele. Mateus a abraçou. Os números já não dançam, tio, disse. Agora caminham comigo. E cada vez que resolvo uma equação, penso em feijões. Dona Maria riu. Não se esqueça, disse. Quando construir seu primeiro edifício, coloque uma placa. Mateus a olhou. O que dirá a placa? Perguntou. Dona Maria sorriu. Dirá, construído com feijões. E essa é a história de como uma empregada doméstica fez o que um engenheiro com 2 diplomas e 15 mil reais não conseguiu. Não é uma história sobre matemática. É uma história sobre ver o invisível, sobre escutar aqueles que ninguém escuta, sobre sentar no chão quando todos estão de pé e sobre nunca subestimar a pessoa que limpa a sua casa. Porque ela pode ser a professora que seu filho precisa. Ela pode ser o milagre que você está procurando. Ela pode ser Dona Maria. Tem algo mais que quero te contar antes de terminar. 3 meses depois que Mateus entrou na universidade, houve um evento especial. A Fundação Esperança celebrava seu 5º aniversário. Haviam convidado 300 pessoas. Empresários, políticos, jornalistas, professores e as 500 tutoras que haviam sido capacitadas, mas o convidado de honra era um menino. Se chamava João, tinha 10 anos, havia nascido com síndrome de Down e tinha dificuldades severas de aprendizado. Sua mãe era empregada doméstica, trabalhava na casa de uma família rica. 2 anos atrás, a mãe de João tinha feito o curso da Fundação Esperança. Havia aprendido o método das mãos e havia começado a ensinar seu próprio filho. João havia passado de reprovar em todas as matérias para ser o 2º melhor da sua classe. Naquela noite, João subiu ao palco. Tinha um papel na mão. Ele mesmo havia escrito: "Minha mãe limpa casas", leu João. "Trabalha das 7 da manhã até às 6 da tarde. Mas toda noite, quando chega em casa, se senta comigo e me ensina com feijões." O auditório estava em silêncio. Os médicos disseram que eu nunca ia conseguir aprender como as outras crianças, continuou João. Disseram que meu cérebro era diferente. E eles têm razão. Meu cérebro é diferente, mas diferente não significa pior. Significa que preciso de um caminho diferente. Lágrimas começaram a cair nos rostos das pessoas na plateia. Minha mãe me mostrou esse caminho com feijões, pedras, botões e todo o amor que cabe nas suas mãos. João olhou para sua mãe, que estava sentada na primeira fila. Tinha as mãos cobertas de calos por tantos anos de trabalho doméstico. "Mãe", disse João, "obrigado por não desistir. Obrigado por acreditar em mim quando ninguém mais acreditava. Obrigado por me ensinar que os números não precisam dançar. Eles podem caminhar comigo." A mãe de João chorava, Dona Maria chorava, Rodrigo chorava, todos choravam, porque essa é a verdade dessa história. Não é só sobre Mateus e Dona Maria, é sobre milhares de crianças, milhares de mães, milhares de empregadas domésticas que têm dentro delas o poder de mudar vidas. Só precisam que alguém lhes dê as ferramentas, só precisam que alguém acredite nelas. Só precisam que alguém lhes diga: "Você pode." Depois do evento, Rodrigo se aproximou de Dona Maria. Estavam sozinhos no corredor. O barulho da festa se ouvia ao longe. "Sabe de uma coisa?", disse Rodrigo. "Quando te contratei há 5 anos, pensei que seria apenas mais uma empregada doméstica, mais uma pessoa que limparia minha casa e iria embora." Dona Maria assentiu. "Eu sei", disse. Rodrigo a olhou nos olhos. "Mas acontece que você era muito mais que isso. Era exatamente o que minha família precisava, o que o Mateus precisava, o que eu precisava." Dona Maria sorriu.
Eu não fiz nada de especial, senhor. Apenas vi um menino sofrendo e decidi ajudar. Rodrigo negou com a cabeça. Isso é exatamente o especial, disse ele. Ver o sofrimento e decidir ajudar. Isso é o que a maioria das pessoas não faz. Veem o sofrimento e olham para o outro lado. Você não. Você se sentou no chão, tirou feijões do bolso e mudou uma vida. Dona Maria baixou o olhar. Você mudou 2 vidas, disse Rodrigo. A do Mateus e a minha. Eles ficaram em silêncio por um momento. Então Rodrigo tirou algo do bolso. Era um pequeno estojo de veludo. Dona Maria o olhou confusa. Rodrigo abriu o estojo. Dentro havia um anel. Mas não era um anel de ouro ou diamantes. Era um anel de prata simples. E em vez de uma pedra preciosa, tinha 3 pequenas esferas incrustadas. Uma era marrom, como um feijão. Uma era cinza, como uma pedrinha de rio. Uma era azul, como um botão de camisa. Eu mandei fazer, disse Rodrigo, para que nunca se esqueça de onde você veio, para que nunca se esqueça do que você conquistou, para que nunca se esqueça de que, às vezes, os tesouros mais valiosos não são feitos de ouro, são feitos de feijões. Dona Maria pegou o anel. As lágrimas corriam pelo seu rosto. Obrigada, sussurrou. Não, disse Rodrigo. Obrigado a você. E naquela noite, sob as luzes do salão de festas, uma empregada doméstica de 52 anos colocou um anel que valia mais que qualquer diamante, porque esse anel representava tudo o que ela havia conquistado. 400 crianças em Minas Gerais, um menino chamado Mateus, 50.000 crianças em toda a América Latina. E uma lição que o mundo precisava ouvir, que o amor ensina melhor que os diplomas. Essa é a história que eu queria contar para vocês hoje. Não a conto para fazer você chorar, embora provavelmente você tenha chorado. A conto para que, da próxima vez que você vir a pessoa que limpa sua casa, você a olhe diferente. A conto para que, da próxima vez que seu filho tiver problemas na escola, você não procure só tutores com títulos. Procure pessoas com paciência. A conto para que, da próxima vez que você se sentir um fracasso, você se lembre de que os milagres não custam 15.000 reais. Custam tempo, custam presença, custam sentar no chão. E se você tem um filho que os números dançam na cabeça dele, se você tem um sobrinho que o sistema abandonou, se você conhece alguém que foi chamado de incapaz, estúpido, limitado, eu quero que você se lembre de algo. Lembre-se que Mateus foi chamado de todas essas coisas e agora está estudando arquitetura na melhor universidade do Brasil. Lembre-se que o cérebro de Mateus não mudou. O que mudou foi a forma de ensiná-lo. Lembre-se que o mestre que salvou Mateus não tinha título. Tinha um uniforme de trabalho e uma sacola de feijões. E se você é essa criança, se você é essa pessoa que sente que os números dançam, que as letras se movem, que nada faz sentido, eu quero que você saiba de algo. Você não é estúpido. Você não é incapaz. Você não é limitado. Você só precisa que alguém fale a sua língua. Você só precisa que alguém se sente no chão com você. Você só precisa da sua própria Dona Maria. E talvez, só talvez, essa Dona Maria já esteja perto de você. Talvez seja a pessoa que limpa a sua casa. Talvez seja a sua vizinha. Talvez seja a sua mãe. Talvez seja você mesmo. Porque todos nós temos o poder de ser Dona Maria para alguém. Só temos que decidir usá-lo. Só temos que sentar no chão, só temos que tirar os feijões do bolso e dizer, posso tentar alguma coisa. Essa frase mudou a vida de Mateus. Essa frase pode mudar a vida de alguém mais, talvez a sua, talvez a de alguém que você ama, porque os milagres não acontecem em hospitais com máquinas caras. Os milagres acontecem em quartos de crianças, sentados no chão, com feijões e paciência. E se esta história te tocou, se esta história te fez pensar,
Se esta história te recordou que há pessoas invisíveis fazendo milagres silenciosos, então compartilhe esta história. Não por mim, não por Mateus, não por Dona Maria. Compartilhe-a porque há milhares de Mateus lá fora. Milhares de crianças que estão chorando em seus quartos. Milhares de crianças que pensam que são estúpidas. Milhares de crianças que só precisam que alguém lhes mostre outro caminho. E talvez, só talvez, a pessoa que vê esta história terá a sacola de feijões que essa criança precisa. Essa é a minha esperança. Essa é a esperança de Dona Maria. E essa é a história de como uma empregada doméstica ensinou a um engenheiro milionário a lição mais importante da sua vida. Os números não importam. As pessoas sim. Os títulos não ensinam. O amor sim. E às vezes, o milagre que você está procurando não custa 15 mil. Custa feijões, pedras de rio, botões de camisa e todo o amor que você possa dar.